ele. Gente, o nosso Balanço Geral é vice-líder de audiência aí há 14 meses, porque a notícia é apresentada de um jeito que só a equipe do BG sabe contar e do jeito que ela é. Não tem nheco-nheco, xixi, nenenê. É do jeito que tem que ser, transparência. Às vezes dói, às vezes a notícia é pesada, mas é como ela é. Hã? É por isso que eu vou chamar o Thiago Silva agora, porque ele está em Campo Largo, região metropolitana aqui de Curitiba. O empresário é morto na porta da empresa dele por 2 suspeitos que estavam em uma moto. Thiago, o que aconteceu aí? Ele foi atender essas pessoas. Esses 2 chamaram ele porque disseram que iam entregar um currículo para esse homem. Conta pra gente, boa tarde, seja bem-vindo. Oi, Riva, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando o Balanço Geral. É um crime, é um assassinato cercado de um grande mistério, viu, Rivaroli? O fato foi registrado aqui em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, foi ontem no final da tarde. Fernando, cara de 32 anos, engenheiro, natural de Santa Catarina, foi chamado para gerenciar uma empresa de cal aqui de Campo Largo, em Bateias, a 30 quilômetros do centro de Campo Largo. Estava mais ou menos um ano e meio aqui em Campo Largo. Um cara que não tinha envolvimento com a criminalidade, não tinha passagem pela polícia, não tinha o hábito de usar drogas, não usava drogas, era marido fiel, trabalhador exemplar, era um chefe bom, segundo relataram os funcionários desta empresa de cal, não era dado a discutir com funcionários, pelo contrário, sempre tentava melhorar o salário da turma, sempre tentava ensinar para os funcionários como é que funcionava o andamento da empresa. Enfim, esse é o histórico que a polícia encontrou no local do crime. Um cara boa pinta, boa presença, um cara bonito que foi assassinado. E aí o que chama a atenção, alguns detalhes. Ô Rivaroli, a gente tem uma imagem, uma imagem exclusiva aqui do Balanço Geral, dos assassinos chegando numa motocicleta, uma motocicleta azul, capacete azul. Eles chegam nessa empresa de cal, quem os recebe é a esposa, que fica ali na recepção, é a esposa do Fernando. Eles, com o pretexto de entregar um currículo, eles falaram, para quem que eu entrego o currículo? Daí a esposa chamou o marido dela, falou, Fernando, estão querendo entregar um currículo aqui, você pode atender os meninos ali? Aí foi lá o Fernando. Quando se certificaram de que era o Fernando, eles sacam de uma pistola e efetuam 8 tiros, 6 só na cabeça do Fernando. E aí, ô Rivaroli, como é que investiga um crime desse? Como é que chega a autoria? Um cara que não tem passagem pela polícia, que não tem dívidas, é um cara que é marido fiel, não tem envolvimento com a criminalidade, não usa drogas, é um bom chefe, é um bom patrão. É essa cena que a polícia esbarrou. Mas a polícia tem sim uma linha de investigação, deve ouvir os familiares do Fernando ainda nas próximas horas, a família de Santa Catarina, ele morava com a esposa, só ele e a esposa, ele morava no terreno da empresa, viu, o Rivaroli? Tinha lá um cômodo, uma espécie de um sobrado lá que construíram, ele ficava lá, Riva, dentro dessa empresa, ele e a esposa, a família de Santa Catarina, a família está vindo para cá para providenciar a liberação do corpo. Hoje, nas redes sociais, houve uma grande comoção, a família ficou muito abalada, ninguém esperava em relação a esse crime. A polícia procura pelos autores que estavam nessa motocicleta azul, tenta ainda a identificação dessa moto. Aliás, a exemplo do que acontece em Curitiba, Campo Largo também é uma cidade bastante monitorada, tem lá a muralha digital. Nesse exato momento, os investigadores de Campo Largo estão no CIOSP lá da cidade, que é o centro integrado entre Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, analisando as imagens de ontem para tentar a placa dessa motocicleta. Tem um detalhe que chamou a atenção da polícia, que logo após o crime, a atitude da esposa marcou, os policiais. Ela não quis se aproximar do corpo, ela preferiu ficar num local isolado. E a polícia acredita que a esposa pode sim ajudar na investigação, quem sabe até
dar detalhes em relação a quem foi o assassino do crime. Chamou a atenção, você sabe, a doutora Márcia Marcondes foi delegada por muitos anos, a atitude da esposa chamou a atenção dos investigadores que estiveram no local e os policiais esperam que ela possa ajudar nessa investigação nas próximas horas. Então, ainda hoje, o Rivaroli, dentro aqui do Balanço Geral, a gente vai trazer detalhes e informações em relação a este caso, em relação a esse crime registrado em Campo Largo, que é um crime, Riva, olha, que mistério, rapaz. E vamos falar por que ele é misterioso. Porque quem chegou, doutora, chegou para matar, queria o Fernando, ponto. Não queria a esposa, não queria quem estivesse lá. Não foi para roubar? Não, estava procurando o Fernando. Com essa atitude que é nos falada agora pelo Thiago Silva, uma atitude um pouco diferente da esposa com relação ao local do crime, a polícia ainda trabalha como um mistério, mas a coisa começa a se desenhar, não é, doutora? E a cena do crime, em 72 horas, ela fala, o crime tem esse, né, esse tempo, ele fala demais. A coisa pode estar se resolvendo já, hein, doutora? Sim. Mas no primeiro momento, por que a esposa seria muito importante? Ela é testemunha ocular, ela estava lá, ela falou com esses rapazes, né? Ela é testemunha primariamente. Segundo, é a pessoa que mais conhece a rotina da vítima, né? Ela sabe onde ele trabalha, inclusive trabalha com ele, né? Ela sabe da vida pessoal toda dele. Rotina. Né? Toda a rotina. E quando a gente tem uma pessoa que não tem problemas criminais, a gente tem dois focos iniciais, que tem algum problema no local de trabalho, nas ações de trabalho dele, ou na vida pessoal dele. E é por isso que ela também é muito importante. Ela faz parte dos dois, né? Ela está no meio dos dois. Ela faz parte dos dois, ela pode contar as coisas sobre os dois. E é claro, não se fica só com a informação dela, mas ela é um primeiro, e é tratada daí como informante, né? Em algumas situações. Ela que informa, porque ela tem o interesse pessoal na resolução do caso. É isso, a história agora é essa. Essa mulher é informante dessa história, ela é testemunha principal, ela sabe da vida, da rotina, do trabalho do marido. Ele não devia nada para a polícia, ele não devia nada para bandido. Ela sabe da rotina, do dia a dia dele, inclusive a passional. A partir de agora a reportagem. Thiago Silva, me permita, vou colocar a reportagem, doutora Márcia vai acompanhar comigo, você também. O que aconteceu daqui? O que está acontecendo aqui? Ponto de interrogação, essa é a pergunta. Que tipo de crime é esse? Isso é um acerto de contas? Isso é um crime passional? Que crime é? A reportagem está aqui, a gente vê agora, põe no ar. Inteligente, honesto, bem-sucedido. O assassinato de um homem de 32 anos é cercado de mistério. Fernando estava trabalhando, era um dia normal. Quando chega na empresa, uma dupla de moto. Quem atende os assassinos é a esposa de Fernando. Com o pretexto de entregar um currículo, os assassinos pedem pelo marido dela. Fernando vai até a portaria, recebe os criminosos. Assim que é identificado, Fernando é baleado. São 6 tiros que atingiram o rosto de Fernando, que morreu na hora. Várias são as hipóteses que nós estamos aí tentando fechar essas arestas. Nós estamos aí tentando trazer aí indícios e materialidade para chegar a esses culpados. Os assassinos são estes 2 homens que foram flagrados nesta moto chegando na empresa que Fernando trabalhava. A polícia tenta encontrar novas imagens para identificar a moto usada no crime. Fernando não tinha envolvimento com as drogas, não tinha passagem pela polícia, não era envolvido com a criminalidade. Era marido fiel, bom chefe, não tinha problemas com os funcionários. A morte dele pegou todos de surpresa. Fernando tinha muitos amigos, deixou o estado de Santa Catarina para trabalhar numa empresa de cal em Campo Largo. Estava na cidade há pouco mais de um ano. A polícia vasculhou a vida de Fernando nessas últimas horas. Descobriu apenas que ele foi vítima de um estelionato recentemente. Mas para a polícia, este não foi o motivo do crime. Comecei a conversar ali com os funcionários, ali com os familiares. E o que já foi levantado, que é uma pessoa que não possui antecedentes, uma pessoa boa, de bom trato, tanto com os funcionários quanto com seus familiares. Então, parte do quê? Que é uma investigação meio complexa, tendo em vista que ele não tinha envolvimento com droga, não tinha envolvimentos com a criminalidade,
Então a gente vai ter que se aprofundar mais nisso aí para tentar chegar ao porquê desse crime. Nas próximas horas, a esposa de Fernando também deve prestar depoimento. Ela, segundo a polícia, é peça fundamental nessa investigação. O corpo de Fernando deverá ser levado para Santa Catarina, onde moram os seus parentes. Enquanto a família lamenta a morte de um homem com um futuro promissor, a polícia trabalha para que o crime não fique impune. Vamos lá, Thiago Silva. Ninguém vai especular aqui. Nós vamos trabalhar com informação, que essa é a nossa obrigação. É o meu dever, é o dever da doutora Márcia, do Thiago Silva com você. Existia, Thiago, alguma cisão ou alguma confusão entre esse casal? Ou a princípio as testemunhas falam que era um casal que se comportava numa boa? Me causa uma estranheza, ô Riva. Ele é um cara de boa aparência, a mulher também. A mulher dele é muito bonita, viu, Rivaroli? Uma pessoa de boa aparência também, um casal bonito, né? Só que a gente acompanhando as redes sociais, você não vê nas redes sociais, eu não vi tanto, né, nessas redes que são famosas, Instagram, Facebook, não tem ali nenhuma foto do Fernando com a esposa, nenhuma foto dela com ele nas redes sociais dela. Isso é um fato que chamou a atenção. O que chamou a atenção da polícia também no local do crime foi um pouco a atitude dela. E aí, Riva, a polícia tem que abrir toda a linha de investigação. Foi crime passional? Diz que não, diz que ele não era marido fiel. Foi crime por conta das drogas? Não, porque ele não era envolvido com as drogas. Foi um crime, de repente, de algum funcionário que foi mandado embora recentemente por ordem dele, ou alguém que ele não contratou? Diz que não, porque ele era um cara do bem. Inclusive, Riva, nós estivemos ali na região de Bateias, onde o crime aconteceu. Você sabe que é uma região que fica a 30 quilômetros do centro de Campo Largo. Então é uma região mais rural, é uma empresa de cal, né, que trabalha aqui na região metropolitana de Curitiba, que presta serviço para grandes empresas. E é um local que você não tem ali um shopping center, que você não tem muito o que fazer. Mas tinha um bar próximo a esse local do crime. A gente foi até esse estabelecimento, a esse bar ali na região de Bateias. A gente conversou ali com o dono do bar e o dono do bar chorou, rapaz. Ele se emocionou porque falou, cara, esse Fernando é gente boa, ele vinha aqui, ele frequentava o bar, era o único local mais perto ali, de repente, para sair da empresa e tomar um refrigerante, tomar uma cerveja, enfim, era o único bar que tem ali na região. O proprietário do bar ficou emocionado. Diferente, Riva, isso chama a atenção. Claro, a gente não está acusando ninguém aqui, mas causou estranheza a atitude da esposa, que, segundo os investigadores ali, ela preferiu ficar num local isolado, né? Não ficar próximo ali onde o corpo estava. A gente entende isso, talvez não queira guardar a última imagem, porque a última imagem é a que fica, do marido morto, mas como quem soubesse de alguma coisa. Mas ali no local ela preferiu o silêncio. Por isso que os investigadores esperam ouvi-la nas próximas horas, porque essa atitude dela, de não se mostrar talvez muito abalada com o que aconteceu, de preferir ficar num canto à parte, talvez ela soubesse de alguma coisa que a polícia ainda não sabe. Por isso, repito, Rivaroli, o depoimento dessa esposa vai, quem sabe, clarear a investigação. Até porque, Riva, a polícia ainda não tem nenhuma outra linha de investigação em relação ao ocorrido por conta disso. Um crime de difícil solução num primeiro momento, ou aparentemente por conta do histórico que a vítima levava, sem mexer com mulher casada, funcionário exemplar, não envolvido com as drogas. Então, quem sabe essa esposa deve clarear e muito a investigação da polícia nas próximas horas. Riva. Uma ideia que ela pode clarear, doutor, é principalmente falar desses dois que chegaram lá, porque ela viu. Nesse momento como testemunha, uma pessoa que
falou com as pessoas. Presenciou. Que teve, até saber como é que eles chegaram perguntando do Fernando. Isso. Se eles perguntaram por ele ou perguntaram pelo jeito, como é que foi essa primeira conversa para saber como é que eles vieram, se tinham algum tipo de sotaque. E tinha uma lebridade, né, doutora? Porque perguntaram pelo Fernando na empresa e vieram com a história de entregar currículo. Então sabiam que uma rotina dele, por exemplo, podia ser pegar o currículo. Poderia ser, mas lembrando também que ele não só trabalhava lá, como morava no mesmo endereço, né? Então seria mais fácil de achar uma pessoa que não sai de casa, né? Para trabalhar ele só muda só passa o pátio, né? Doutora, é um grande ponto de interrogação ainda. Mas Sim. tudo vai se desenhando já para a polícia. Pode ser uma dívida? Ele devia para alguém, de repente alguém veio buscar? Isso não se descarta também, Pode né, ser doutora? problema de ordem familiar? Pode. Há quanto tempo eles estão aqui? Eles vieram de fora, 1 ano e meio, parece. Isso, 1 ano e meio, falou. Né? Então, vem alguma coisa, talvez possa ter vindo atrás dele. Isso tudo tem que ser delineado também com bastante calma. Você disse, a primeira pessoa realmente a ser ouvida é essa mulher. Por quê? Porque ela estava no local e ela conhece toda a vida do Fernando. Ela está com ele. Né? É a primeira, mas não é a única. É isso. A história ainda é misteriosa. O Thiago Silva vai continuar acompanhando e nós vamos trabalhar direitinho em cima disso. A esposa é tratada como testemunha, ainda como informante, alguém que viu e que presenciou. A história pode dar um 180, dar um cavalinho de pau? Pode. A pergunta que se faz é, quem ganha com a morte do Fernando? Simples assim. Quem ganha? Por quê? Porque se ele não tinha outros envolvimentos, é quem ganha com isso. Alguém ganha nesse momento, isso também vai ser verificado pela polícia, né? É isso, né? Como disse a doutora. Vamos ver primeiro a rotina de trabalho dele, já que ele não devia nada para as drogas. A rotina familiar e quem se deu bem nessa história. É isso. Para tentar responder. Thiago Silva, você tem a prioridade, está na região de Campo Largo, pode voltar com a gente a qualquer momento aqui. Thiago, muito obrigado. Já já o Thiago Silva volta a bater papo. Olha,